Salve, salve, galera de gestão empresarial, tudo bem com vocês? Como a gente finalizou o último capítulo na aula passada, a gente vai começar um novo capítulo que eu já dito para vocês, que é sobre férias. Olha que legal. E literalmente a gente está falando de férias próximo do período de nossas férias reais, né? As férias naturais das escolas. Galera, vocês estão vendo aí na tela que a gente vai tratar em férias sobre alguns temas que são um pouco complexos. Por quê? Exige uma certa leitura e a gente vai tratar disso também na questão legislativa. Então a gente vai lá, logo no primeiro capítulo, legislação, quesito férias, aviso de férias, prescrição das férias, período aquisitivo, extinção e continuação, licença maternidade. Tá certo? A gente vai voltar a tratar também sobre licença maternidade no último capítulo. Então, por favor, foco nas nossas aulas. E sempre lembrando, vai estudar, vai ler num lugar claro, confortável, mesma coisa para os vídeos, tá? Justamente para a gente não ter problema de saúde. Nós não queremos nossos alunos tendo problemas de saúde. E aí a gente vai entrar já logo no nosso período de estudo. Legislação. Artigo 129 da CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo de sua remuneração. E no artigo 7º da CF de 88, no seu inciso 17º, é assegurado a todo trabalhador o gozo de suas férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário. Tá certo? Vamos entrar aqui no ponto 2, férias. Aqui, por ele ser um tema um pouco mais extenso, a gente vai acabar dando uma truncada nele, a gente vai parar ele na metade provavelmente e depois a gente retoma, tá bom? Até porque o nosso tempo também não é tão elástico assim. Mas vamos lá. Período é referente ao quê? O período de férias anuais deve ser de 30 dias corridos, se o trabalhador não tiver falta justificadamente mais de 5 vezes ao serviço. O que significa isso? Se você bater as 5 faltas, né, não justificadas, automaticamente isso vai fazer o quê? Que aquele valor das férias, o total de 30 dias, ele vai sendo subtraído. Quanto mais faltas injustificadas, menos você vai ter, beleza? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Às vezes a gente não tem, digamos, aquela grau de responsabilidade que deveríamos ter, né, e com relação às nossas férias. O pessoal sempre está fissurado no período de férias, mas acaba sempre rolando faltas injustificadas a rodo. Aí quando vai lá para pedir as férias, você tem o quê? 5 dias de férias. E às vezes 1. Por quê? Porque você foi lá, não teve responsabilidade com o seu contrato, né, com o seu contratante também, automaticamente foi comendo as suas férias. Então você não tem direito. Mas eu falei com o meu supervisor. Tá documentado? Tem documentação? Não tem? Pô, desculpa, perdeu. E lembrando, tá? Isso é uma questão fundamental. Toda e qualquer falta que você for ter, até mesmo com relação a, por exemplo, houve falecimento na família. O falecimento na família também gera documentação. Você pode solicitar junto a, se eu não estou equivocado, ou a funerária ou ao como se chama? A empresa que vai fazer o enterro. Então você tem uma das duas, você consegue pegar uma documentação referente a isso, tá? Mas todas as demais, falta para ir no médico, pede, banco de horas ausente do trabalho. Se você vai, por exemplo, é uma condição somente de uma consulta, horas de trabalho, você vai precisar compensar. Se é uma questão de doença, enfermidade que vai te invalidar para você estar no seu ambiente de trabalho, no seu local de trabalho, também comprovante, né, com referente à suspensão, né, do seu trabalho e pelas razões do qual. Sempre lembrando, verifiquem por favor o CRM do profissional. Por quê? Isso é um caso real. Teve uma companheira de serviço que eu tive que ela, infelizmente, ela não prestou atenção nesse detalhe e o CRM do cara veio assim meio apagado. Dava pra ver que eram os números, mas estava meio apagado. O que ela fez? Ela escreveu por cima. Na hora que ela fez isso, ela foi entregar essa documentação pro RH, eles não aceitam. Por quê? Não que você esteja falsificando, mas há pessoas que falsificam esse tipo de numeração.
Então automaticamente você fez aquela. Na hora que ela fez aquela correçãozinha ali com a caneta, já invalidou o documento. E aí ela perdeu. Lógico, virou uma falta justificada. Tá certo? Período aquisitivo. Admitido na empresa, o empregado precisa cumprir um período para adquirir o direito de férias, denominado período aquisitivo, de 12 meses, CLT artigo 130. Então, na hora que você entra numa empresa, você já tem direito a receber suas férias no final do período de 12 meses. Tá bom? É isso que ele está querendo dizer basicamente. A perda do direito. Nos casos de afastamento decorrentes de concessão pelo INSS. Tipo, no caso de aquisição pelo INSS, concessão pelo INSS seria um exemplo. A pessoa ela se aposentou na metade do ano que ela iria receber férias. Essas férias acabam automaticamente invalidadas. Justamente porque ela foi o quê? Aposentada. Então é nesse sentido, tá? De auxílio doença. Outro quesito também que funciona, que acontece muito. A pessoa foi lá e houve, por exemplo, quebrou o braço e além de quebrar o braço foi necessária uma cirurgia. Esse período que ela fica em casa vai acabar superando o período X, né, que a gente vai ver ali na frente, que é o período de 6 meses. Automaticamente, por passar do período de 6 meses, ou seja, meio ano, você já tem digamos, a sua suspensão das férias. Justamente porque você está fora do seu ambiente de trabalho por um longo período. Pode ser justificado, né? Você colocou pino no braço, quebrou, colocou pino, fez cirurgia, essa cirurgia houve complicação, você teve que ficar fora. Tá, de qualquer jeito, pela lei, as suas férias ficam suspensas porque você ficou um período a mais, né, nessa suspensão, nessa situação de você não poder estar no seu ambiente de trabalho. No afastamento de até 6 meses, o empregado terá integralmente assegurado o direito às férias, sem nenhuma redução, considerando-se que não faltou ao serviço. CLT artigo 131 a 33. A licença por mais de 30 dias fulminam direito. A paralisação da empresa por mais de 30 dias também. Ou seja, vamos lá. Você atingiu ali o período dos 6 meses, cancela suas férias. Você bateu 30 dias, já começa a contar o período de que você possa acabar sendo desviado para o INSS. Se você for ter que comparecer ao INSS por conta de doença, automaticamente o que acontece? Também gera suspensão. Então, nos dois caminhos, né, você tem que, digamos assim, nessas condições, né, mediante essa situação, você tem que prestar bastante atenção, porque passou de 30 dias você pode cair no INSS. Cair no INSS, travou tudo aqui. Automaticamente o que acontece? Vai haver um médico perito, né, que vai fazer os laudos com relação à sua situação, e ele pode dizer se você volta ou não para o trabalho. Se ele entender que você não deve voltar para o trabalho, automaticamente suas férias são suspensas. Justamente porque você está num período que você não está no seu ambiente de trabalho, ele estaria como se fosse numas férias. Querendo ou não. Então ele já leva em consideração esse fator. E ele adiciona o fator que eu acho interessante, né? Ele fala que a paralisação da empresa por mais de 30 dias também. Justamente por não cumprir, né, o padrão dos 12 meses de trabalho. Automaticamente ele prorroga esse período de férias, provavelmente um mês depois. Ou seja, ficou 11 meses, um mês ele ficou fora, ele vai ficar na verdade 13 meses. Do 13º para diante é que você vai entrar com suas férias. Esse seria o padrão, beleza? Período concessivo. O empregador terá de conceder as férias nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Ou seja, nos períodos de 12 meses depois que você entrar na empresa. Período que se dá o nome de período concessivo, não fazendo sujeita-se a uma sanção. Todas as férias são previstas em lei. Como a gente vê ali, a sanção ela ocorre segundo o que? A CLT no artigo 134. E a licença ela ocorre quando? No artigo 131 e 33. Que ele vai colocar lá no artigo da CLT. Neste caso, né, se a empresa podendo dar as férias, né, e não faz, ou no caso, por exemplo, você tem um workaholic, né, que é uma pessoa viciada em trabalho.
e o cara não tira, a empresa ela pode sim levar um processo público nas costas, tá bom? Remuneração será a mesma como se estivesse em serviço coincidindo com o do dia da concessão, acrescida de 1/3. CF artigo 7 do 17º parágrafo. Férias vencidas são as que referem ao período aquisitivo já completado e que não foram ainda concedidas ao empregado. Na cessão do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso correspondente ao período de férias, cujo direito tenha adquirido. Artigo 146 da CLT. Com relação a isso, férias vencidas, é aquele negócio, presta muita atenção. Existe aquela situação de que a empresa ela tem uma gama de funcionários e ela está fazendo a gestão do período de todo mundo. Isso também cai naquele conceito de má gestão de RH, tá? Tem que levar em consideração esse ponto. Você começa a passar do seu período de 1 ano, né, passou 1 mês, 2 meses, essas férias elas se tornam férias vencidas. Férias a vencer são aquelas que ainda vão ocorrer. Ou seja, você ainda está no segundo mês de trabalho, você ainda tem férias a vencer. Quando você passa dos 12 meses, é férias vencida. E você tem um período também que é chamado de férias acumulativas. Que acontece o quê? Você venceu suas férias do primeiro ano e você passa o segundo ano e você já tem as suas férias do seu segundo ano. Se a empresa, né, que todas as empresas elas passam por um pente fino governamental e dos grupos de categoria, né, automaticamente o que acontece? Essa empresa ela vai ser multada, você vai ser obrigado a tirar suas férias, não importando qual situação que você esteja, digamos assim, na empresa, se você está no meio de um grande projeto, você vai forçado a tirar suas férias. Ou, no caso, né, você vai ser forçado a tirar 1 mês de férias, com o valor das segundas férias dividido em 15 dias, com o valor a ser recebido. Ou seja, você tem 30 dias, as segundas férias você pode subdividir de maneira que fique somente 15 dias de férias, dali a mais ou menos um período de 5, 6 meses. E aí, de novo, aqueles 30 dias que foram subdivididos para 15, ou que na verdade não entra como um total, vai como dinheiro, volta como dinheiro. Ou seja, você recebe esse valor em cima. Isso acontece? Mais ou menos. Mais ou menos. Depende muito da situação, depende muito da empresa. E às vezes acontece que na verdade eles pegam 30, 15 e 15. Então eles subdividem as suas segundas férias em 2 vezes. Mas na maior parte dos casos ele vira 30, 15 e valor a ser adicionado na sua conta. Tá certo? E aí a gente para por aqui, tá? A gente para o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando aí nos nossos videozinhos. E na semana que vem a gente tem mais. Lembrando que a gente parou em remuneração e férias vencidas. E aí a gente vai entrar em férias proporcionais, tá bom? Qualquer coisa vocês têm lá no meu WhatsApp, só vocês me procurarem e a gente continua conversando.